Olha só, sabe o que eu estou desenhando aqui? Um anjo com uma asa muito feia. Olha aqui o anjo. Mas sabe por que eu estou fazendo isso? Porque tem muita gente que diz que os anjos desejavam pregar o evangelho. É o que muita gente diz por aí. Mas será que a Bíblia fala isso? Eu vou dizer para você que não. Não existe versículo que fale e afirme isso. Aí você pode pensar, lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, que vai falar que os anjos desejavam pregar o evangelho. Opa, peraí, vamos ler o texto direitinho para a gente entender se é disso mesmo que se trata? E eu vou mostrar para vocês que isso nunca aconteceu e não existe na Bíblia lugar que afirma que os anjos desejavam pregar o evangelho, ok? Vamos lá, ó. 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, vai falar assim: aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado dos céus, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Então eles usam esse versículo para dizer que aqui os anjos desejavam pregar o evangelho, mas não é disso que está falando. Vamos para o contexto? Capítulo 1, ele está falando sobre salvação, ok? E aí, a partir do verso 8, 9, 10 aqui, vai falar sobre os profetas que antigamente profetizaram, olha lá, ó. E profetizavam o quê? Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes haviam de seguir. Ou seja, alguém do passado está falando sobre Cristo no futuro. Aí ele vai falar assim: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós eles ministravam estas coisas. Ou seja, estava sendo anunciado que o Cristo viria. Agora vos foram anunciadas, ok? Por aqueles que pelo Espírito Santo enviado dos céus vos pregaram o evangelho, ou seja, hoje. Então, passado e presente, ok? Então, até aqui é isso que está falando. A pregação do evangelho, que é a salvação. Olha lá, a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que ouro, que perece, é provado pelo fogo. Se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável, glorioso, alcançando o fim da vossa fé, salvação da alma, ok? Beleza, o texto está falando de salvação. Ponto. Que salvação? Que foi falada pelos profetas que o Cristo viria. E quando o Cristo veio, eles receberam o Espírito Santo e com o Espírito Santo hoje nós anunciamos. É isso que o texto está falando. Mas o que o anjo tem a ver aqui nessa história? Vamos lá. O Espírito Santo enviado do céu vos pregaram, essas pessoas, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Presta atenção na palavra. Isso faz todo o sentido, ok? Aqui já está bem... Atento é o quê? Alguém que está prestando atenção, ok? E não alguém que está querendo pregar. Mas vamos mais profundo. Vamos entender o que isso quer dizer. Então, tenho aqui o grego para a gente entender. Olha o que o texto vai falar. Em as quais coisas desejavam anjos olhar para dentro, tá? Que isso significa? Essa palavra aqui, que está em grega, né? Que a gente não vai entender, esse olhar para dentro, é observar. É você parar, prestar atenção e observar algo. Ou seja, está falando da salvação. Olha só o que a tradução vai mostrar para a gente. Olha aqui. Ó, vou pôr aqui o texto, ó. 1 Pedro, capítulo 12, aqui está prescrutar, tá? Mas o que é? Ó, a palavra é o paracupto. Paracupto, inclinar-se para uma coisa a fim de olhar. Então, que coisa que os anjos desejavam olhar? A mensagem da salvação. É isso. Porque o texto está falando sobre a mensagem de salvação, o Espírito Santo é enviado aos profetas e aos que hoje anunciam o Evangelho, e os anjos desejam, melhor dizendo, né? Desejam. E os anjos desejam ouvir
como que funciona essa salvação. Desejam atentar, olhar para a mensagem da salvação. Por quê? Porque eles não são salvos por essa mensagem, né? Eles não necessitam disso, mas eles têm esse desejo, que o texto fala, de saber do evangelho. A mensagem da salvação que nós anunciamos chama a atenção deles para que eles aprendam. Aí você vai falar assim, não, para que o anjo vai aprender o evangelho? Vamos lá. Efésios. Olha só. A Bíblia é bem rabiscada. Capítulo 3. Olha só. Verso 8. A mim, ou seja, Paulo falando, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus que tudo criou. Para que anunciar? Para agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Aonde? No céu. Vou dar essa pausa de silêncio só para você pensar que você sempre ouviu uma mensagem que falava que os anjos desejavam pregar. Mas a Bíblia não fala isso.